Boa noite, irmãos. Hoje é dia 10 de março de 2023, uma sexta-feira. Estamos aqui, Igreja de Interlagos, para participarmos da Escola das Bases Bíblicas, né? Então, que é chamada Escola do Alicerce Bíblico. Hoje nós vamos ouvir o pastor Hélio Piovesan. Ele vai dar continuidade ao assunto da semana passada, que ele vai estar falando sobre o que acontece conosco depois da morte, né? É um assunto muito importante que tem muitos enganos e você está convidado para participar desse estudo. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever no e-mail faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Esse estudo vai ficar gravado em vídeo no YouTube, nosso canal do YouTube, a Igreja de Interlagos. Divulguem os nossos vídeos, isso ajuda a propagar o reino de Deus. Temos também as redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Igreja de Interlagos. Então, vamos ouvir essa palavra. Se você gosta de Bíblia, note também, e a gente está à disposição dos irmãos. Amém? Vamos fazer só uma pequena oração e a gente já passa a palavra para o pastor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esses momentos juntos em comunhão e principalmente, Senhor, momentos em que nós iremos aprender mais da tua palavra, aprender mais do teu reino, Pai. Abençoe o pastor Hélio, abençoe a palavra que for falada, abençoe todos que forem ouvir, Senhor, que nós tenhamos o nosso coração aberto para a transformação que a tua palavra traz para nós, Senhor. Nós entregamos esse estudo, esse culto em tuas mãos. Fale, Senhor, conosco através do pastor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu só mexer aqui. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Piovesan. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Nossa igreja, por enquanto, ela só está funcionando de maneira eletrônica. Então, como disse a Eliette agora, se você quiser participar conosco, fique à vontade, é só nos procurar, a gente terá o máximo de prazer em receber você. Bom, quero lembrar, a minha voz está um pouco ruim por causa do meu trabalho, né? Eu sou professor de física e eu dou muitas aulas na quinta-feira, e na quinta-feira, então, eu sofro muito porque minha garganta fica bem desgastada, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Sala de aula é diferente de pregarmos na igreja, né? A igreja é uma bênção, né? Uma bênção. Então, o que acontece depois que a gente morre? Segunda parte, né? Eu falei bastante na semana passada, se você quiser assistir, está aí no YouTube, no canal do YouTube. Eu falei bastante sobre essa questão da chateação que é a morte, né? A morte é um negócio chato para chuchu. Mano. Porque se morrer uma pessoa da família, a gente se entristece. A gente vai ficar longe daquela pessoa. Quando é uma pessoa que amamos muito, um pai, uma mãe, um filho, um tio, uma tia, um amigo. Como eu disse na semana passada, um amigo meu morreu há poucos meses agora, novembro, acho que foi. Ele faleceu, tinha câncer de pulmão, uma pessoa muito... gostava muito dele, eu sofri um pouquinho até, sofri porque, coitado, ele sofreu muito nos últimos dias, né? E a gente fica assim, nessa dúvida, né?
essa dúvida de que o que acontece depois da morte. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque se nós somos cristãos, se nós confessamos a nossa fé em Cristo, então a gente precisa entender bem o que significa a morte. Por quê? Porque Jesus veio justamente para isso, para nos dar a vida eterna. A morte é um problema para o ser humano. É um problema imenso. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos é viver. A morte, ela não é bem-vinda. Tem um verso do apóstolo Paulo, perdão, não sei se é Paulo ou se é João, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia e eu já te falo. Acho que é João. É João. Aqui, vou pôr aqui vou expor aqui para você. É muito interessante isso que João fala, né? Ele fala assim, é João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 25. É um versículo tão pequenininho, tá aqui, ó. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É muito simples. Por quê? Porque a vida é o que nós amamos viver. Nós queremos viver. Ninguém quer morrer. Então, eu tentei na minha preleção anterior, na primeira parte, que a gente se conforte, porque se somos cristãos, nós temos a vida eterna garantida. É vida. E a morte física se torna uma pequena passagem. E quando que isso vai acontecer? Vai acontecer na ressurreição. O Senhor Jesus nos prometeu ressurreição. O Senhor Jesus nos garantiu que se nós crêssemos nele, viveríamos eternamente. Porque ninguém quer morrer. Percebe? A morte é um negócio doloroso. Dói para quem fica e dói para quem vai. Ninguém morre sem dor. É muito difícil morrer sem dor. Eu sou físico e eu costumo falar assim, o melhor lugar para se morrer é embaixo de uma bomba atômica. Né? Por quê? Porque a explosão atômica, ela é tão intensa e a gente recebe uma chuva de nêutrons violenta que o nosso cérebro ele é fulminado antes da gente receber qualquer impulso de sofrimento do corpo. Então, a gente morre antes de sentir dor. Quer dizer, isso é uma teoria, né? Isso é só uma brincadeirinha que a gente fala aqui. Mas ninguém quer morrer, é dolorido. As pessoas morrem e a gente sofre. Eu lembro, tá, a Sueli aqui, quando morreu o irmão dela, e nós fomos lá no velório, fui lá buscar a Sueli para levar, ela estava com um problema nas costas. Foi um sofrimento, estava, sabe, um sofrimento. Ninguém quer isso, ninguém quer a morte. Só que a gente precisa tratar esse assunto de maneira madura e de maneira cristã. Né? Se nós cremos no Evangelho, que é a nossa base, a base da nossa fé, então nós precisamos entender bem por quê. Porque existe uma contaminação muito grande no cristianismo de outras religiões, ou outras crenças, ou outras formas de interpretação. Percebe? Então, a primeira grande mentira, a primeira grande, vamos dizer, confusão que as religiões fizeram ao longo de todo esse tempo,
é desmembrar homem, alma e espírito. Sendo que a Bíblia não trata de um desmembramento de corpo, alma e espírito. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que é o Hélio que vai ressuscitar. Não é o espírito ou a alma do Hélio que vai para o céu, não. É o Hélio inteiro. A Sueli está falando aqui. Desde o acidente que matou minha mãe, todos se foram. Saudades dói. Sou grata por estarem comigo na ida do meu irmão. Jesus abençoe. Estaremos sempre juntos, Sueli. Somos irmãos, amamos você. Irmãos em Cristo, estaremos sempre juntos. É o sofrimento. Então ninguém quer morrer, ninguém quer ver, sabe, sofrimento, ninguém quer. Então, por isso que Jesus, quando ele veio tratar da nossa alma, quando ele veio tratar do nosso coração, quando eu falo alma aqui, do nosso coração, das incertezas do mundo. Olha como o mundo é incerto. Você está bem hoje, amanhã você pode pegar o Covid-19 e morrer. Se bem que atualmente o Covid já não está mais matando, né? Mas pode pegar uma outra doença qualquer. Você pode ter um AVC, você pode ter se atropelado, pode acontecer um monte de coisa. A vida aqui no planeta Terra é incerta. A nossa vida é incerta. Mas o Senhor Jesus nos dá essa certeza. É isso que é gostoso. O Senhor Jesus nos dá a certeza de que depois da morte física, teremos a ressurreição. E aí, esse desmembramento de corpo, alma e espírito, isso aí foi introduzido na igreja evangélica. Isso aí foi introduzido no cristianismo para gerar dúvidas sobre a ressurreição. Essa é a questão. Corpo, alma e espírito não se desmembram. Percebe? Corpo, alma e espírito formam o ser humano, a pessoa, o indivíduo. E é esse indivíduo que será ressuscitado. É esse indivíduo que vai entrar para a glória. Percebe? O próprio Jesus, na primeira preleção minha, eu falei, Jesus ressuscitou, e quando ele apareceu aos discípulos, Jesus falou assim, por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede que sou eu, não sou um espírito. Põe a mão aqui, ó, para ver que sou eu mesmo. E lá em Romanos, capítulo 6, que ele trata do batismo, lá ele fala que nós teremos uma ressurreição igual à do Senhor Jesus. Percebe? E em algumas pregações minhas do passado, eu tenho falado assim, curar e ressuscitar mortos é o de menos para Jesus. Jesus não fazia esforço algum para ressuscitar pessoas. Ele não fez esforço algum para curar cegos, para curar coxos, pessoas doentes, pessoas com lepra. Qual foi o esforço que Jesus fez? Nenhum. Por quê? Porque para Jesus, a morte física, a doença, é o mais fácil de se fazer. Para Jesus, o mais difícil é o homem querer ser dele. Isso é difícil para Jesus. Por isso que Jesus, quando sobe na cruz para nos ressuscitar, para nos dar vida em abundância. Percebe?
Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele viabilizou a nossa ressurreição. Foi isso que ele fez. Aí vem os pensamentos dos gregos, os pensamentos dos filósofos, os pensamentos dos indianos, dos nórdicos, e faz uma lambança, e faz uma mistureira, e faz um negócio assim para bagunçar com a cabeça do crente. A Igreja Católica tem grande culpa nisso também. Percebe? Então, irmãozinhos, eu queria que você se convencesse de que a ressurreição é a única coisa que acontece depois da morte. Entendeu? Depois que o teu coração parar de bater, depois que as funções do seu corpo pararem de funcionar, você vai ressuscitar. Então, nós precisamos nos convencer disso. Porque fomos contaminados por pensamentos orientais, ocidentais. A gente se deixou contaminar por toda essa balbúrdia de raciocínios, de pensamentos, de que corpo, alma e espírito são separáveis, são inseparáveis. Percebe? Então, meu irmãozinho querido, faz isso, começa a se convencer de que não existe separação de corpo, alma e espírito. Você morreu, ressuscitou. É isso que vai acontecer. No momento em que você morrer, no momento seguinte, você está em pé com Cristo. Não é no céu, não. Pode ter se passado 200 anos. Mas para você morreu aqui, para você foi instantâneo. É assim que funciona a ressurreição. Paulo chama isso de sono, chama isso de dormir. Então você vai dormir. Eu dormi ontem, super bem ontem à noite. Mas foi muito rápido. De um momento para o outro, deitei na cama, dormi, de repente eu acordei, estava em pé. E tinha se passado 8 horas. Então, meu irmãozinho querido, não fica pensando em besteira. Você quer ver o perigo de se desconectar alma e espírito do corpo da pessoa? O perigo é, por exemplo, a idolatria. A idolatria católica, por exemplo, é um perigo. Por que existem santos? Por que Maria é intercessora? Entendeu? Para o católico, quem foi para o céu foi a alma de Jesus, o Espírito de Jesus. Uma parte de Jesus foi para lá, a outra ficou. Percebe? Mas não foi isso que aconteceu. Está na Bíblia. Quem subiu para o céu foi Jesus, a pessoa de Jesus. É com isso que eu estou brigando e estou tentando levantar essa bandeira para que a gente... Eu vejo crentes, grandes pastores, falando asneira a respeito da morte e da ressurreição. Não leu a Bíblia. Homens grandes aí no Evangelho, outro dia eu vi um falando uma besteira que eu fiquei arrepiado. Eu falei, esse cara nunca leu a Bíblia na vida. Por quê? Quem que ele está querendo consolar? Paulo falou assim, olha, calma, que no último dia, quando tiver a ressurreição, a todos os nossos mortos, todos eles ressuscitarão primeiro. E seremos levados nas nuvens com Cristo. Mas não, as pessoas querem dar uma solução artificial
e uma justificativa de que você morre, a sua alma vai para um lugar, para um purgatório, para um lugar qualquer, e fica lá esperando até o momento ou da ressurreição ou da reencarnação. Isto não existe. Vocês sabem onde é que está Maria agora, nesse momento? Está morta. Maria está morta. Ela não está no céu. Você está entendendo? Aonde está o São Judas Tadeu? Morto. Não está no céu. Onde está o santo isso, santo aquilo? Morto. Não estão nos céus. Lá no céu só está Deus e o Filho. O Espírito Santo também não está lá, está aqui. Ele foi derramado. Percebe? O Espírito Santo foi dado a nós como consolador. Então, irmãos, não vamos inventar firulas. A morte, ela é a coisa mais fácil para Jesus. O mais difícil é convencer o coração da pessoa a se converter a Cristo. Isto é o mais difícil. E é uma pena. Porque, veja, os católicos acham que a pessoa morreu, vai para o purgatório, fica um tempo lá, depois vai para o céu. Percebe? Deram até um destino para quem se suicida, o inferno. O suicídio é dado ao sujeito no inferno. Nunca ninguém parou para pensar que uma pessoa, quando se suicida, ela está desesperada, não vê solução para a sua vida. O que é uma pena, porque existe. O Senhor Jesus é a solução. Mas nós já colocamos essas pessoas no inferno. Nós já colocamos os bandidos no inferno. Nós é que colocamos eles. O Senhor Jesus, ele morreu para que até Hitler, um grande assassino, Stalin, Mao Tse Tung, grandes assassinos, malfeitores, homens deploráveis, se eles tivessem aceitado a Cristo, eles teriam o céu. Porque não é para pecadinho. Se você tem um pecadinho, você vai ficar lá numa casa mais bonita no céu. Se você tiver um pecadão, você vai ficar numa casa menor. Se o pecado for gigantesco, vai para o inferno. Não é assim. Não é isso que acontece. Eu lembro que a avó da Rosana, que mulher maravilhosa. Amávamos aquela senhora. E aí, nós pregamos o evangelho para ela. E aí, no leito de morte dela, a Rosana foi visitá-la. Ela tinha mais de 80 e tantos anos. Já devia estar perto dos 90. E a Rosana foi no hospital visitá-la. E quando a Rosana chegou lá, ela falou assim: vovó, aceita Jesus no seu coração, vovó. Deixa ele entrar no teu coração. E a senhora quer aceitar Jesus no coração? A senhora dá a sua vida para Cristo, vovó? Vovó, a senhora quer se batizar? Aí a Rosana fez um batismo de aspersão. No dia seguinte, ela faleceu. Eu ponho ela no inferno ou ponho ela no céu? Eu, Hélio? Nenhum nem outro. Quem vai fazer isso é Deus. Se a conversão dela foi genuína, naquele momento, ainda que tenha morrido no dia seguinte, é Deus que faz o julgamento, não sou eu. Que eu digo a Rosana fez a parte dela. Solicitou que ela se entregasse a Cristo. Ela afirmou que sim. Quem é que vai julgar isso? É a Rosana? Não, é Deus. Daqui a pouco, a gente vai
se deparar com essa situação. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar com ela lá no céu. E aí a gente vai perguntar, e aí, vovó, você aceitou aquele dia? Aceitei, e aí, eu tô aqui, que felicidade, obrigado, Rosana, por você ter... Vai ser assim, uma felicidade só. Presumo eu, né? Não faço ideia de como vai ser. Tô achando que é assim. Então, irmãos, eu peço que você repense essas questões sobre corpo, alma e espírito se separarem. Isso não existe separação. O Senhor Jesus nunca tratou desse assunto sobre separação corpo, alma e espírito. E o interessante é o seguinte, sobre esse assunto, o mais interessante é o seguinte, o mais interessante de toda essa história é que se eu separo corpo, alma e espírito, eu estou tirando a individualidade. O Hélio tem uma personalidade, o Hélio tem pensamentos, o Hélio tem raciocínios, o Hélio tem sentimentos. Percebe? Então, tudo que o Hélio está dentro deste corpo. Está tudo aqui dentro deste corpo. Vamos pensar na reencarnação. Morre este Hélio, reencarna em outro corpo, ele é outra pessoa. Não é o Hélio. Perdeu as características do Hélio. Entendeu? Perdeu, acabou. Vai ser o José agora. E no dia da ressurreição, quem é que vai ressuscitar? É o Hélio ou o José? Com a alma do Hélio e com a alma... Percebe? Então, a reencarnação não faz sentido dentro do cristianismo. Não faz sentido. Essa história de purgatório não faz sentido também. Por que não faz sentido? Justamente porque se a alma do Hélio é que vai para o purgatório, então o Hélio não vai ressuscitar. Ele vai pagar os pecados dele no purgatório e depois vai para o céu. Aí quem entrou no céu? A alma do Hélio, o espírito do Hélio, sei lá. Porque o Hélio morto está no cemitério. Então não faz sentido isso. Não é cristão. Percebe? Para o cristianismo, só existe um jeito de entrar no céu. Vivo. Pessoa viva é que entra no céu. Pessoa morta não entra lá. Por isso que Jesus nos dá a ressurreição. Entendeu? Existem outros estudos meus aqui, que você vai encontrar no YouTube, dando explicações sobre o que é alma e o que é espírito na visão cristã. Alma e espírito, na visão do cristianismo, é um assunto um tanto confuso. É confuso. Não vou falar para você que é uma coisa simples, não. Você vai perceber que, ora, a alma trata dos sentimentos, ora, o espírito trata da razão. Percebe? O Novo e o Velho Testamento têm concepções diferentes. Mas isso não importa. Para nós, o que importa é o fato de haver ressurreição. O fato de haver ressurreição é isso que nos interessa. Por quê? Porque ninguém gosta de morrer. E eu tenho falado aqui que a pior das religiões é aquela que gosta de matar. Pega, por exemplo, a reencarnação. O sujeito nasce, morre e reencarna. Nasce, morre, reencarna. Nasce, morre. Fica morrendo. Como se morrer fosse uma coisa normal e boa. A morte não é uma coisa boa.
Não é normal morrer. Percebe? A morte é uma coisa ruim, é péssima. Então, meu irmãozinho querido, meu irmão que é crente, você que acredita em Jesus, para com esse negócio de pensar em alma penada. Se a minha avó aparecer aqui na minha frente de maneira fantasmagórica, eu vou expulsar. Por quê? Porque é demônio. Porque minha avó está morta aguardando a ressurreição. É assim que eu penso. Você entendeu? Se a Virgem Maria aparecer ali naquele canto ali, ó, toda iluminada, toda maravilhosa, toda linda, com aparência de Virgem Maria, sabe o que eu vou fazer? Eu vou expulsar, porque é demônio. Porque Maria está morta, aguardando a ressurreição. Eu não quero desmerecer Maria aqui, não é isso. Eu estou querendo desmerecer esse negócio de aparições. Esse negócio de aparição, isso aí está errado, irmãos. Se aparecer alguma coisa aqui, pode expulsar, que é demônio. Porque não é assim que Jesus age. Não é assim que o cristianismo foi pregado. Não é desse jeito que o cristianismo foi feito. Então, a vida é a parte importante para Cristo. Porque a morte para Cristo é fácil. Ele ressuscitou Lázaro, que cheirava mal. Ele ressuscitou a menina, Talita. Ele fez, curou, tirou. Irmão, sabe o que é? Um cego de nascença. Um sujeito que tinha a mãozinha assim, mirrada, desde nascença. O outro era coxo. Jesus fala, num passe de aspas, mágica. Entendeu, irmãos? Agora, a tua decisão, essa ele não interfere. Para Jesus isso é difícil. Você entendeu? A tua decisão, para Cristo é que importa. Esse é o problema. É eu decidir por Cristo. Esta decisão é que Jesus... É para isso que Jesus morreu. A sua decisão causou a morte de Cristo. Percebe? Então, irmãozinhos, para pensar um pouquinho. Começa a ler a sua Bíblia de maneira séria, madura. Não sabe, não entendeu o assunto, não entendeu o assunto. Procura, vai ler, leia com inteligência. Não faça isso. Enfim, eu já preguei, tá em outras pregações minhas, mas vou repetir algumas coisas aqui. O que é a ressurreição? A ressurreição é o retorno à vida no corpo. Então, no momento em que você ressuscita, você adquire o controle do seu corpo. Quando você morre, você perde o controle do seu corpo. Diferente da reencarnação, que prevê que a alma e ou o espírito habitará outro corpo em outra pessoa. O único que versa, a única pessoa que fala sobre ressurreição em todas as religiões, o único que fala é o Senhor Jesus. Porque é a parte mais difícil. A parte mais difícil é um sujeito se converter, aceitar a Cristo. Porque ressuscitá-lo será fácil. O único que versa sobre a ressurreição é Jesus Cristo, que não enxerga uma pessoa em corpos diferentes.
Uma vez que, pela doutrina do cristianismo, não há separação entre corpo, alma e espírito, somente a ressurreição fará sentido. Pois o Hélio, para Deus, é único. A Sueli, para Deus, é única. Não existe duas Suelis. Não existem duas Elietes. 3 Elietes. 50 Elietes. Não existe. É uma só. Se a gente misturar espiritismo com cristianismo, quantas Elietes serão ressuscitadas? 200? 500? 1 milhão? Ah, essa Eliette aqui é aquela Eliette que é médica, essa daqui é aquela Eliette que é dentista, essa Eliette aqui é aquela que é operária, essa Eliette aqui é aquela que era faxineira. Não é assim, irmãos. E o que faz um homem ser único? O que o Hélio é único é a minha personalidade. São os meus valores, os meus sentimentos e principalmente as minhas experiências pessoais. Eu sou o Hélio por causa desse monte de coisas que eu acabei de falar, por causa da minha personalidade, por causa dos meus valores, o que que eu dou importância. Se eu estiver andando na rua e alguém me parar e olhar para mim e falar assim, Elião, que saudade de você, rapaz, você tá bem? Essa pessoa vai me conhecer por causa do que eu sou. Entendeu? Como que eu sou? Do jeito... Eu tenho um amigo que vem aqui, o Serginho conhece bem ele, o seu João, né? O seu João, um senhor já de uns 70 e tantos anos, 70 ele tem quase 76, 77. É um senhor muito bacana que vem aqui, me ajuda na minha marcenaria e tudo mais, é uma pessoa muito agradável. Volta e meia, ele, dá um pedaço de madeira aí que eu tô precisando fazer um negócio lá em casa e tal, não sei o quê. E eu, João, entra aí e pega, João. O João me conhece do jeito que eu sou, com a minha personalidade, com os meus valores, percebe? Com a minha alma, com os meus sentimentos. Por exemplo, eu conheço o Serginho já há muito tempo. Eu sei o que o Serginho sente. Porque ele é um irmão querido meu, a gente está sempre junto conversando. Eu sei o que o Serginho sente. Você já pensou se o Serginho fosse outra pessoa? Eu não ia conhecê-lo. Por quê? Porque imagina que a alma ou o espírito do Serginho está em outra pessoa. Eu ia conhecer o Serginho? Não ia. Então não faz sentido esse lance de reencarnação. Não pode fazer. Dentro do cristianismo não faz sentido. Se você é cristão, crê no Senhor Jesus, se você se batizou, se você ama a Cristo, ama a presença do Espírito Santo, irmãos, console-se com a realidade do Evangelho. Os saduceus não criam na ressurreição. Isso está em Lucas 12, 18. Por que eles não criam? Eles não criam porque eles estavam contaminados. E mesmo porque, quem é que fala em ressurreição pela primeira vez? É Jesus. Jesus fala pela primeira vez em ressurreição. Então era natural que as pessoas não crescem na ressurreição. É natural. Percebe? Então, como é que você pode ressuscitar um cadáver
apodrecido de 50 dias dentro do cemitério? Como é que você pode ressuscitar um cadáver morto há 500 anos? Como é que Jesus pode ressuscitar um cadáver de 5 dias? Como é que pode o Senhor Jesus ressuscitar um cadáver que morreu comido por tubarões? Como é que pode o Senhor Jesus ressuscitar uma pessoa que morreu afogada no oceano e está a 3.000 metros de profundidade? Irmãos, pouco me interessa isso. Essa engenharia, esse mecanismo da ressurreição, isso é coisa de Deus. Isso é coisa do Senhor Jesus. Como será feito é um problema de Cristo. O que eu preciso saber é que Cristo me prometeu a vida eterna e a ressurreição. É assim. Não tente dar uma explicação científica para uma coisa que pertence a Deus, e a Bíblia fala que Deus é espírito, que Deus habita na luz inacessível, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. A maneira como isso vai acontecer é um problema de Cristo. Não é um problema da engenharia, da biologia, da genética. Não. Isso é um problema de Jesus. E Jesus falou assim, isso é fácil fazer. Ele mostrou que era fácil. Foi lá, ressuscitou Lázaro. Lázaro estava podre já, apodrecido. Ele ressuscitou Lázaro. O que ele fez? Ele falou, pegou, mandou que as células se recompusessem e tal, não sei o quê, e deu vida de novo para Lázaro. Pronto. E a ressurreição do Lázaro foi uma ressurreição para a morte. E depois Lázaro morreu de novo. Coitado de Lázaro, passar por 2 mortes. Como se morrer fosse algo gostoso. Imagina o sofrimento de Lázaro antes de morrer. A primeira vez. Aí vem Jesus e ressuscita ele. Aí pronto. Aí chega Lázaro e vai morrer de novo, um pouco mais velho, provavelmente. Vai passar pelo sofrimento da morte de novo. Nunca ninguém para pensar nisso. Só para pensar num evento, né? Lázaro ressuscitou. Uau! Não sei se foi bom. Jesus precisava mostrar poder. Isso sim, ele fez. Tudo bem. O Senhor Jesus tem controle. Mas pensa bem. Como se a morte fosse algo gostoso? Não é. Não é. Eu gosto muito de uma fala da Eliette, que ela fala assim, Hélio, eu só quero morrer antes de ficar demente. É bem isso mesmo, Eliette. Agora, presta atenção. No contexto bíblico, a alma e o espírito coabitam num mesmo corpo, participam de um mesmo destino. São inseparáveis, pois a ressurreição pressupõe um mesmo corpo, porém de modo transformado e incorruptível. Mas o corpo é o mesmo, é o Hélio que vai ressuscitar. Você está entendendo? É o Serginho que vai ressuscitar. Não é uma figura parecida, não, é o Serginho. Como isso vai ser feito? Isso é um problema de Deus. Jesus mostrou que era fácil ressuscitar. Era fácil. Para Jesus é fácil. O problema é convencer o homem de crer nele, né? Crer no Senhor Jesus. Não se vê na Bíblia a característica humana separada do corpo humano. Você não encontra isso em lugar nenhum. Não tem. Na Bíblia você não encontra a separação do corpo humano, da alma humana. Isso não existe. Por causa disso, temos o termo ressurreição, que significa um corpo morto volta à vida. E é o que aconteceu com Jesus depois da sua morte. O corpo morto do Senhor
Jesus, defunto, voltou a viver. Olha que interessante. Jesus estava morto, morto. O coração não batia, o cérebro não funcionava. As funções dos seus rins não estavam funcionando. Ele não tinha sentimentos, não tinha nada, estava morto. Era um pedaço de carne apodrecendo. Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus não tinha pecado. A morte só serve para quem peca. Para quem não peca, não tem morte, irmão. Entendeu? A lei da morte, a lei do Velho Testamento, que é a lei da morte, ela só é válida para quem peca, para quem desobedece. Entendeu? Jesus não desobedeceu e não podia estar morto. Mas mesmo assim foram lá, pregaram Jesus na cruz, muito sofrimento, ele morreu. Passou um tempo, um período de tempo até curto, Jesus voltou à vida. E aí, como ele voltou à vida? Ele voltou à vida de maneira magnífica. Por quê? Porque a lei parou de funcionar para ele. A lei não funcionava mais para ele. Deu para entender? O tempo passa, eu envelheço, eu me corrompo, meus cabelos brancos, olha aí, ó. Tô ficando velho, a lei está no meu cangote aqui, ó. A lei de Moisés está aqui no meu cangote, me levando para o túmulo. O tempo está passando, eu estou me corrompendo. Mas eu dei a minha vida com Cristo. Eu fui sepultado com Ele na morte pelo batismo. Aí sabe o que aconteceu? Pronto, embora eu esteja sob o domínio da morte, porque eu estou vivo num mundo que se corrompe a todo instante, um mundo que envelhece, eu envelheço, todo mundo envelhece, vai chegar um momento que a minha vida cessará, mas no instante seguinte ressuscitarei e aí estarei na glória com o Senhor. Não importa se esse momento seguinte for 500 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, não importa. É a promessa que ele nos fez, é a vida eterna. Eu mostrei no começo. Depois você vai lá em João capítulo 20, verso 27, você vai ver a ressurreição de Jesus lá acontecendo. Então, irmãozinho querido, é triste vermos pessoas que amamos morrerem. É muito triste. Não desejo isso para ninguém. Para ninguém. Percebe? É horrível. Há pouco tempo morreu a sogra do meu filho. A minha nora sofre até hoje. Sofre. Chega na época do aniversário, na época que ela faleceu, lá a Karen sofrendo pela morte da mãe. Percebe? Ninguém quer morte. Ninguém quer. Então fica aqui esse recado para você. Tá bom? Fica aqui esse recado. Quero que você se console com isso. Console seu coração. No dia que eu falecer, que eu vier a falecer, eu vou deixar o meu legado, meus filhos, minha esposa, mas logo em seguida eu vou ressuscitar. Percebe? Não vai durar um segundo, acho que menos de 1 bilionésimo de segundo. Eu fecho o olho e abro o olho e estou com Cristo. Pronto. Só para a gente encerrar, eu queria deixar aqui algumas reflexões, né? O que as religiões, as religiões, né? Algumas questões que as religiões buscam, né? É um significado para a dor da morte. Esse é um
é um problema. Às vezes a gente quer dar um significado que Jesus já deu para nós. Então as pessoas querem um outro significado, porque o que Jesus me deu como resposta para amor não serve. Então eu vou buscar outra resposta. Não. Aquilo que Jesus prometeu para mim é o suficiente. Eu acredito em Cristo. Deu para entender? Eu não duvido de Jesus. Eu não duvido que o que ele falou é verdade. Inclusive para essas questões da morte. Por exemplo, as igrejas ou as religiões, elas procuram explicações para fatos paranormais ou fenômenos físicos inexplicáveis. Existem vários fenômenos físicos que a gente não consegue explicar e a gente fala assim, isso é espiritual. Por exemplo, é muito comum as pessoas que perderam seus entes queridos irem atrás desses médiuns para incorporar o possível ou o suposto espírito, alma da pessoa que morreu, para ela poder se consolar. Isso acontece muito. O sujeito morreu aqui, o filho vai lá, eu queria pedir perdão para o meu pai, você pode baixar o espírito do meu pai, que eu quero pedir perdão para ele. Por que isso, por que aquilo? Aí lá vai o espírito. O espírito, não estou dizendo que ele seja um charlatão, não é. Ele crê naquilo mesmo, ele crê. É sério para ele acha mesmo que é. Aí vem o espírito lá, começa a falar igual o pai dele, e aí ele pede perdão, e ele, pronto, estou satisfeito, estou feliz. Consegui pedir perdão do meu pai, que morreu. Então, precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. É o que eu acabei de falar, se a minha avó aparecer aqui, ó, a minha avó aparecer. É a minha avó? Não. Por quê? Porque ela está morta, esperando a ressurreição. Se aparecer a Virgem Maria ali, é a Virgem Maria? Não é. Por quê? Porque Jesus falou que está todo mundo morto aguardando a ressurreição. Ou eu acredito nisso, ou eu largo o cristianismo. Um fato que Jesus mostrou em várias ocasiões. O diabo atua direta ou indiretamente para os presos deste mundo. Se você estiver preso nesse mundo, pode ter certeza que o diabo vai agir. Agora, se você estiver com a vida em Cristo, todas essas mentiras serão desfeitas porque Jesus é verdadeiro. Tem gente muito impressionável, né? Você fala em alma penada, espírito imundo, demônio, presença maligna. Meu Deus do céu. A pessoa fica desesperada. Isso é coisa do diabo. Não fica desesperado, não. Isso não tem. O Espírito Santo mora aí, ó. Sabe esse coraçãozinho seu aí, ó. Você que aceitou Jesus? Esse coração aí que tá batendo no teu peito aí, sabe? Esse coração tá cheio do Espírito Santo. Tá transbordando do Espírito Santo aí dentro. Percebe? Então, meus queridos, eu quero encerrar com uma frase aqui. Um fato: a ressurreição é descrita por Jesus e não discutida como uma forma de reencarnação. Jesus nunca nos prometeu uma nova personalidade em um corpo diferente, e sim a mesma personalidade em um corpo transformado. Então fica aqui. Queridos, por que eu preguei sobre esse assunto? Para que você se console. Isso é um consolo para nós. Eu vou morrer e ressuscitarei.
Eu acredito na ressurreição. Eu serei ressuscitado e terei a vida eterna, porque é uma promessa de Cristo. E Cristo não é mentiroso. E eu queria muito, gostaria muito que você se convencesse disso. Sem dúvida que morrer pessoas não é bom. Ninguém quer perder a esposa, o marido, o filho, ninguém, a mãe, o pai, ninguém quer perder. É dolorido. Eu não estou dizendo que você tem que, ai, que bom, ele morreu, está com Jesus. Não é assim, não é isso. A morte é uma coisa que dói. Nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado, nós não queremos que as pessoas morram. Nós não queremos porque a gente sabe que é uma coisa ruim morrer. Mas se console, porque no momento seguinte que você morrer, você ressuscita com Cristo. E acabou. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Amém? Deus querido, Pai glorioso, bondoso, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Somos gratos eternamente, porque o Senhor viabilizou a ressurreição para que entrássemos no teu glorioso lar. Eu te agradeço, Senhor. Que esta palestra aqui seja ouvida, Senhor. E que ela seja convincente aos cristãos que amam a Ti. Peço, Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que forem ouvir essa mensagem. Abençoe a igreja também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou encerrar aqui, só um segundinho.